o jogo e esses patinhos feios, se não tivesse patinho feio no time de futebol, nenhum time ganhava, cara. Então aí o Alisson que não servia, o Rato que não servia, o Nestor que não servia, sei lá, o Arboleda que não treme em final, que o Caleri E que por treme em que final. serve na Copa do Brasil e não serve para o brasileiro? Essa é uma boa discussão, Trajano. Eu estava falando com muita gente que teve companheiros aqui, né? Por exemplo, o desempenho do São Paulo fora de casa. Foi a primeira vitória fora de casa do São Paulo em muito tempo, né? O São Paulo na Copa do Brasil, fora de casa, ganhou. O Mauro sempre fala isso: ganhou do Ituano, ganhou do Sport, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. Só não ganhou do Corinthians, né, Juca? Só não ganhou do Corinthians, para variar. Mas eu acho que tem um problema. Eu acho que tem muito a ver, Trajano, com a concentração e digamos, a aplicação do time em jogos de mata-mata por conta dessa escassez de título. Acho que o São Paulo, brasileiro de pontos corridos, ele não enxerga a possibilidade de ganhar há algum tempo. E vem fazendo campeonatos brasileiros medíocres mesmo. Medíocres. Deixa eu te fazer Arnaldo, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso para você analisar. Você acha que quando ali no vestiário pesa isso? Pessoal, olha, é Copa do Brasil, hein? Copa do Brasil a gente não tem esse título, hein? Não estou falando na final, estou falando no decorrer. Tá. Aí quando vai jogar o brasileiro, eles falam o quê? Ó, podemos perder, porque estamos mal no campeonato, então o importante é a Copa do Brasil. Não, eu acho que são pequenos detalhes. O mesmo empenho, o mesmo de dar as mãos. Porque eu acho que tem uma questão que envolve até os times mais fortes, que é essa dificuldade em lidar com 3 frentes. O Palmeiras, que é o mais concentrado, ele não conseguiu. Tá no nível do Abel. 3 frentes é impossível. E o clube de futebol, hoje, ele não consegue declaradamente colocar, sei lá, o meu time na Copa do Brasil vai ser o reserva. E aí assumir essa responsabilidade. Essa é a minha terceira opção. E aí os times vão fazendo essas opções. O São Paulo, como vê a possibilidade da Copa, aconteceu exatamente da mesma forma ano passado, né, no comando do Rogério. O São Paulo começou no Brasileiro a definhar, enquanto jogava as Copas de uma forma diferente. Ficou na semifinal da Copa do Brasil, perdeu do Flamengo, e perdeu a final da Sul-Americana para o Del Valle. Agora, sobre isso, e o Campeonato Brasileiro tem jogo quarta-feira, o Mauro falou, Goiás joga com o Flamengo, São Paulo joga com Fortaleza em casa. São Paulo lá está pertinho da zona de rebaixamento. E aí eu fiquei pesquisando, prestando atenção no negócio, e acho que não sei se o Dorival prestou essa atenção. Algumas das poucas boas partidas do São Paulo fora de casa no Brasileirão, ou dentro de casa no Brasileirão recentemente, foram disputadas com o time inteiro reserva, inclusive o goleiro. Então o São Paulo, por exemplo, Bragantino, chega lá em Bragança, todo mundo perde, tá? Bate em todo mundo. O São Paulo empatou e quase ganhou do Bragantino com o time inteiro reserva. Até o Alexandre Pato. Não é só o São Paulo que troca toda vez de time, de escalação. Não, mas não dá. Então, eu acho. Não, todos trocam, porque ainda mais os que estão em mais de uma competição. Não dá mais para jogar com o mesmo time 2 jogos por semana. Isso, o futebol fisicamente. Os jogadores do São Paulo, se o São Paulo tivesse 8 substituições, faria as 8, pelo calor e tudo mais. O Caleri e o Rafinha terminaram o jogo debruçados no campo. O Caleri fez yoga durante o jogo, a gente não mostrou a televisão, né, Tirone? Ele estava com tanta cãibra que ele fazia uns alongamentos. Mostrou. E aí a outra partida que o São Paulo jogou bem com o time reserva foi contra o próprio Flamengo. Lembra aquele 1-1 que o Flamengo empatou no final com gol de pênalti? Com o time inteiro reserva. Às vezes você colocar o time inteiro reserva concentrado e os caras querendo uma oportunidade lutando, serve mais do que você ficar dando aquela mesclada. O cara, eu tô pensando no jogo de domingo e tal. E talvez seja, eu imagino que seja a receita do São Paulo no jogo de quarta-feira contra o Fortaleza. Aí coloca lá. E o São Paulo hoje, Trajano e Juca, ontem eu estava reparando, chegou numa situação da temporada que o banco do São Paulo ontem era mais forte que o banco do Flamengo. Pelas ausências do Flamengo e falei lá, o Alexandre Pato foi cortado do banco, não coube. Aí tinha o Rames Rodrigues, que nem entrou. Teve os 5 que entraram. Ainda tinha o David, o Luan, o Diego Costa. O São Paulo hoje tem elenco. Então, usa elenco. No Brasileiro, até acabar, agora faltam
poucos jogos nas Copas, falta um jogo, usa as reservas. O Dorival não conseguiu assumir isso e cometeu alguns erros muito importantes no Brasileirão, como mesclar o time, levar vários titulares para Cuiabá, para o Independência contra o América, depois de vir de Quito, e ali o São Paulo perdeu para o Cuiabá e perdeu para o América, com um monte de titulares em campo. Não adiantou, não adiantou. E acho que essa aí já não dá mais para consertar. Foi assim, mas prevendo próximas temporadas, eu acho que nenhum time brasileiro consegue lidar da mesma forma com 3 frentes. E aí, o Brasileirão costuma ficar em segundo plano para alguns, é o que está acontecendo com o São Paulo, outro Brasileirão lastimável. Os 3 dessa gestão, desse presidente do Casares, 3 brasileirões muito ruins do São Paulo.